Então, cheguei para a nossa leitura de vida amorosa. Sim, nossa, porque eu também sou escorpiana. Meus amores, se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Letícia, sou oraculista, psicoterapeuta corporal, especialista em psicologias indígenas. E é uma honra e uma alegria muito grande, meu coração fica quentinho de trazer essa leitura para nós. E quero trazer para vocês uma informação muito bacana, Escorpião. Nós ficamos, vocês contribuíram para isso, para que nesta semana o vídeo de Escorpião fosse o segundo a ser postado. Ou seja, Escorpião ficou em segundo lugar no ranking de postagens. Na semana passada, Escorpião também permaneceu em segundo. Então, vocês mantiveram o pódio aí de segundo lugar, mas podemos melhorar. Você não concorda comigo? Eu vejo que a egrégora de Escorpião em muitos canais aí são muito fortes, muito potentes, né? Então, bora galgar esse primeiro lugar? O que precisa fazer? Curtir, comentar, hypar, tudo isso aí que você já sabe no começo do vídeo. Tudo isso acaba contribuindo para que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas e assim a gente vai aumentando o engajamento, certo? Bora lá, meus amores. Leitura, ela é coletiva, atemporal. Vou trazer o baralho cigano, tá? Vocês já sabem, pega aquilo que ressoar, o que não ressoar é só descartar. Respira, Escorpião, abre o coração, se conecta. Vou pedindo licença com muito respeito, muita humildade para acessar aqui as energias da egrégora de Escorpião para a vida amorosa, tanto para solteiros quanto para quem está em relacionamento, que cair na mesa eu irei transmitir. Bora lá? A carta do cavaleiro, que faz associação com Exu. Então, já abrimos aqui com a energia de Exu. A carta do cão, que também faz associação com Exu. Então, temos aqui energia fortíssima de Exu na leitura de Escorpião. A carta da criança e o chicote invertido. No fundo do deck a gente tem a âncora. Nossa, que leitura forte, já iniciamos, hein? Tô sentindo aqui presença muito forte de Exu, tá, na nossa vida. Não sei vocês aí, mas por aqui eu já até sei quem que chegou na minha área. E a gente tá na lua minguante, né, gente? Mas vamos lá. Bom, aqui existe um movimento muito rápido que acontece, sabe do que aqui? Eu sinto o Escorpião virando uma chavinha dentro da mente para sair de alguma situação onde vocês estavam se sentindo presos, tá? Aqui posso estar falando tanto para solteiro quanto para casados. Vou tentar trazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está neste momento solteiro, solteira. Sei lá, e de repente você percebe que você estava nos loopings, assim, muito loucos. E aí você começa a perceber questões dentro de você mesmo. Você toma a decisão de fazer alguma coisa aí que mexe em alguma questão emocional, talvez de trauma lá da tua infância, sei lá, você começou a perceber que talvez desde a sua infância você carrega aí um medo de ser abandonada, um medo de ser traída, um medo de ser rejeitada, e aí você, por esses próximos dias aí, você toma uma decisão de, vou fazer uma sessão com um terapeuta, com um psicólogo, vou fazer aquela tal daquela mesa radiônica, aquela tal da mesa lá, vou fazer tem alguma coisa aqui, tem um movimento, né, o cavaleiro, um movimento, e você faz com muita segurança, tá? Você faz com muita segurança, porque você, de fato, aqui, gente, adaptem, né, a leitura é coletiva, cada um vai ser de um jeito diferente, tá? E por que eu tô falando que é uma viradinha de chave para trazer uma melhora muito positiva? Porque tem a carta do chicote invertida, ou seja, vocês saem desse estado de preocupação mental, tinha alguma coisa que estava meio que atormentando aqui a cabeça de vocês. Vou tentar trazer um exemplo aqui para quem está em relacionamento. Você percebeu
Talvez que você estava entrando aí, escorpião, né? A gente tem muita energia mental também, né? Apesar de sermos muito do elemento água, mas nós somos por natureza, né, gente? Magos, feiticeiros, bruxos, bruxas, né? Então, assim, magia pro lado psíquico pra gente. E isso não é uma coisa que a gente aprendeu em curso, não, a gente nasceu assim. De nascença, escorpião já é bruxo e bruxa. Se você não aceitou essa parte sua ainda, meu bem, né? Tudo bem, livre-arbítrio, mas quando a gente começa a compreender como é que a gente funciona, e isso não é um funcionamento porque eu fui lá e paguei alguém para me ensinar, não. O escorpião, ele já nasce com essa alquimia dentro dele, né? A própria vida fez com que a gente passasse por situações também para a gente perceber por que que a gente é e foi sempre assim de determinada forma, né? Por que que a gente sempre sentiu muito, né? Eu, pelo menos eu, desde criança, parecia que eu já lia o que as pessoas pensavam, eu já sabia o que as pessoas estavam pensando, eu já sentia as energias de todas as pessoas, eu sabia quem que me queria bem, quem que não me queria. E até hoje, assim, sabe? Então, mas por quê? Isso só foi ficando claro e eu tendo certeza quando eu abri a minha mente, né, e o meu coração para compreender que eu sou além daquilo que me ensinaram que eu era, né? Então, que é o caminho do autoconhecimento, né? Então, assim, para quem tá em relacionamento aqui, talvez você pode ter percebido algum comportamento que você estava tendo seu que refletia no seu relacionamento, namoro, noivado ou casamento. E sim, você percebe aqui que tinha algo sim conectado aí, talvez com algum trauma, sim, lá da tua infância, porque a gente tem a carta da criança aqui, né? Algo talvez que foi criado até mesmo quando a gente era bebezinho, porque, gente, é muito simples, um trauma para se criar é algo muito simples, não precisa de um caos, né? Todo bebê, por exemplo, quando acorda no meio de uma madrugada chorando, simplesmente porque vazou a fralda. E aí ele chora e a mãe não atende no tempo que para ele era considerado seguro, pronto, já criou um trauma. Isso é explicado pela psicologia, né? Do 0 aos 7 anos não tem filtro. Então tudo que a criança ouve, vê e passa, tudo, absolutamente tudo, desce sem filtro para o inconsciente, né? Então, por isso a importância mesmo da gente se abrir a mente, abrir o coração, mas o importante aqui, gente, é que a gente toma uma decisão, a gente faz um movimento muito rápido de fazer algo para nos tirar desse lugar que talvez a gente estava sentindo preso, ou até mesmo, olha aqui, um desafio, só que a gente supera esse desafio, ó, porque a carta da montanha, ela tá invertida, ou seja, a gente consegue virar a situação ao nosso favor. A gente consegue virar essa situação ao nosso favor, sim, senhores. Sim, senhoras. Aqui podemos falar de gente começando uma terapia, podemos falar de gente que vai fazer um ritual, podemos falar de alguém que vai fazer uma viagem, vai tirar umas férias. Gente, infinitas possibilidades, adaptem. O fato é que escorpião aqui que estava preocupado, se sentindo preso ou presa com algum looping aí na área afetiva, a partir desses próximos dias você faz um movimento e você percebe que, só precisava de um movimento da sua parte, tá? Só precisava de um movimento. Às vezes podemos falar até aqui mesmo de escorpianos movimentando no sentido de começar a fazer uma atividade física. Por que não? Né? Então, o que estava faltando é um movimento. Então, se você está nesse lugar aí que eu falei, se sentindo preso, tua vida estagnada, né? Nada muda, rotineiro, né? Você querendo às vezes falar coisas e não consegue falar, querendo alguém para conversar, não tem... precisa movimentar, trazer algum movimento, mas o fato é que nós faremos. Eu mesma já sei que os movimentos que eu ando fazendo, que a vida tá me chamando, tanto a nível espiritual, quanto físico, quanto mental e emocional, sabe, gente? Então, ó,
Bora colocar aí as nossas alquimias em dia e vamos que vamos fazer esse movimento aqui. Eu vou até fazer a nossa capa com essas duas cartas maravilhosas aqui, representando a energia dos Exus. Deu uma embaçada. Vamos ver o que mais. Bora. Escorpião, vida amorosa. Olha só, rejeição. Tem gente aqui com trauma da rejeição, tá? Meus amores, tá tudo bem, tá, gente? Como psicoterapeuta, eu trabalho, inclusive, com os traumas básicos do ser humano. Todo ser humano no planeta Terra tem trauma, tá? E os 5 básicos são rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Inclusive, eu trabalho em processos psicoterapêuticos com a psicoterapia corporal, pra gente, não é sobre curar, tá? Porque eu não acredito numa cura 100%. Eu acredito que a gente consegue aprender a lidar, e nesse caso do acompanhamento que eu faço, que eu abro raríssimas vagas por ano, é uma flexibilização das couraças, né? Pra gente trabalhar onde que cada trauma tá aqui no corpo, porque não adianta fazer só terapia, trabalhar o mental, trabalhar o emocional, se não trabalhar o corpo junto. Por isso que muita gente tem um corpo rígido, né? Não tem o gingado, não consegue rebolar, tudo é muito rígido, não tem malemolência. Por quê? Porque o trauma tá no corpo, tá? Então, se te interessa saber sobre isso, no link de consulta particular na descrição, nós estamos, hoje é 14 de abril, tá? Até o mês de junho, eu vou abrir 2 vagas para acompanhamento, que a gente vai iniciar agora em abril, então é abril, maio e junho, tá? Então eu tenho 2 vagas para acompanhamento individual com psicoterapia corporal. São sessões online, tá? De aproximadamente 1h30. E aí me chama, a gente conversa, eu vou analisar a sua situação e compreender, né? Porque tenho outras formações também, como é que a gente faz uma costura afetiva, malemolente aí para, né, sair desse lugar da rigidez, caso você se encontre nessa situação. Aqui a gente já vê que tem pessoas com trauma da rejeição. Olha aqui, tristeza. Eita, caiu, gente, a carta. Segura aí. Preste atenção aos sinais, olha a espiritualidade que eu falei, né? Pelo menos pra mim aqui, muitas cartas, tá, gente? Ó, vou devolver. Eu estou prestando atenção aos sinais. Contem pra mim aí nos comentários se vocês também já estão recebendo sinais sobre esse movimento, né? Do que é pra ser feito. Olha aí, amor. Confirmando. Redondinho. Coragem. Então, aqui, Escorpião tá num processo aqui, um processo de cura mesmo, cura de traumas, tá? Emocional, muita questão emocional aqui. Tem uma questão que talvez aqui você se sentiu ou vem se sentindo triste em relação ao comportamento, talvez a pessoa que você tá. Se você tá solteiro ou solteira, o que eu vejo aqui é ainda pessoas que parece que a situação ela vem na cabeça, talvez pessoas aqui que foram traídas mesmo. Porque a carta da tristeza, ela tá embaixo da carta do cachorro, que fala sobre lealdade, né? Então você ainda triste por alguém que não foi leal com você, por alguém que te rejeitou, possivelmente pode ter casos aqui de traição ou alguém muito específico que tá ouvindo essa leitura, tá? Aqui tem uma questão de muitos escorpianos aqui, esse movimento que precisa ser feito é um movimento que está muito conectado, inclusive, com a sua criança, tá? Então, o que você fazia quando você era criança, que você não estava nem aí, que as pessoas iriam falar?
Você não estava nem aí se iriam te julgar e aquilo te deixava muito feliz, né? Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês refletirem na vida de vocês. Eu sempre gostei muito de dançar. Muito, gente. Eu sou filha de nordestino, com muito orgulho, inclusive. Meu pai é cearense, minha mãe é mineira. Então, na minha casa, todo final de semana tinha festa, tinha forró. Então, a música, ela sempre fez muito parte da minha vida. Não é à toa que agora, na vida adulta, né, eu faço o caminho da psicoterapia corporal também. Então, a psicoterapia corporal, né, trabalhar com o corpo é quando eu também estou cuidando, nutrindo e amando essa parte minha, né, dessa minha criança. Então, eu me sinto nutrida, né? Então, aqui esse movimento para muitas pessoas aqui pode estar conectado também a algo que você fazia na sua infância e você parou de fazer ou não está fazendo muito, né? Para cada um vai ser diferente, né? No meu caso é dança, para alguns pode ser canto, para outros pode ser pintar, né? Para outros pode ser simplesmente andar de bicicleta, né? Para outros pode ser simplesmente se juntar com as amigas para tomar um chá, né? Lembra lá quando brincava de fazer chazinho? Não sei, gente, tá? Infinitas possibilidades, então por favor adaptem aí, tá? O fato aqui é que a questão de escorpião é, nesses próximos dias é esse resgate da nutrição da sua criança interior, tá? Essa falta de nutrir a sua criança interior, ela tá reverberando na sua vida afetiva, amorosa, tanto para os solteiros quanto para quem tá em relacionamento. Porque quem aqui tá solteiro, saiu de um relacionamento, ainda tá conectado na tristeza do, poxa, por que fez isso comigo e tal, tal, tal. Super indico fazer um corte energético, tá, gente? É importantíssimo fazer esse trabalho do divórcio energético, né? Cada profissional chama de uma maneira, eu chamo corte energético porque eu trabalho literalmente com magia, com velas. Faço uma vez por mês apenas, na lua minguante, só tendo 3 pessoas, porque é um trabalho muito denso, exige muita energia e tempo, e eu tenho outras frentes e projetos profissionais. Então eu não pretendo acabar com toda a minha energia só fazendo corte energético. Então, não é toda pessoa que me chama também, tá? Eu analiso junto com os guardiões, com a espiritualidade que me guia, quem que eles autorizam, tá? Então, se você tiver interesse, no mesmo link da descrição, me chama, que eu te explico, passo todos os detalhes e vejo se no seu caso a gente consegue fazer. Para esse mês de abril, a gente tá na lua minguante já, gente, é essa semana. Nesta semana eu tenho a última vaga, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois da lua minguante de abril, daí só na lua minguante de maio, tá? A reserva, ela precisa ser feita antecipadamente. Então, quanto antes você chamar, você reserva a sua vaga e garante, tá bom? Bora aqui, então, ver um recado com, adivinhem, Exus, né? Sim, porque eu amo, sim, porque eles fazem parte de todo esse trabalho aqui, inclusive, de toda essa comunicação, né? Vamos lá. Laroye Exu, Exu Emojubá. Laroye Exu, Exu Emojubá. Laroye Exu, Exu Emojubá. Salve as forças dos Exus. Conselhos, alertas e orientações aqui para os escorpianos. Então, Scorpion, cuidem aí daquilo que vocês deixaram de fazer quando vocês eram crianças, hein? Não vá pensando que isso é brincadeira, viu, Escorpião? Tem muita gente que pensa que é baboseira, né? Tem muita gente que julga, que fica falando que a gente que tá aqui tirando cartas, né, no YouTube, mas você vem buscar as leituras com cartas porque você que tá com seu ouvido para ouvir. Então ouça, se você tá abrindo o seu ouvido para ouvir. Tem muita gente que julga que isso é ladainha, que é bobeira olhar para essa questão de criança interior, mas a criança é uma parte sua, que faz parte de você. Então, não julgue, tá? Energia dos guardiões muito forte aqui agora, tá, gente? Esse recado vindo deles. Pode ser para alguém muito, muito específico que tá vendo essa leitura aqui nessa energia.
as moedas. O cão. Corda com nós apertados. A lâmpada acesa, a estrela de Davi. Tem algumas pessoas aqui precisando de fato fazer um corte energético, tá? Para relacionamentos do passado, para que o novo, essa carta fala sobre o novo, ele chegue na sua vida. Mas essa carta também fala sobre gravidez, então se você não quer engravidar, se proteja. Escorpião, os guardiões trouxeram 2 cartas da presença fortíssima de proteção espiritual. Vocês têm aí uma proteção espiritual muito grande, né? A segunda carta do cão caindo na sua mesa, 3 energias de Exus. Exu muito forte na energia de Escorpião, tá? Essa carta também fala sobre vitória. Escorpião, você tem uma vitória na sua vida, tá? Essa vitória, ela vai chegar a partir do momento que você consegue compreender a importância do que já foi falado aqui, que é cuidar dessa parte da sua criança, que é fazer esses trabalhos de corte energético e tirar toda e qualquer energia que esteja no seu campo espiritual, seja de relacionamento amoroso do passado, ou uma amizade mal resolvida do passado, uma relação mal resolvida. Se você está com a sua vida com muita coisa de perna pro ar, ansiedade, depressão, eu não sei o que que é. O corte energético também trabalha e corta tudo isso a nível espiritual. E falando aqui dessa pessoa que vos fala, eu faço esses trabalhos de corte energético, todos os meus trabalhos, quem guia é Exu, são os Exus que me acompanham. Então aqui, o que os Exus estão trazendo é que tem uma vitória para chegar na vida de Escorpião, mas a vitória ela não chega do nada. A gente precisa fazer o que é da nossa parte para que eles façam do outro lado o que é da parte deles, tá? Essa vitória ela tá conectada não apenas com você se harmonizar com o seu emocional, com o amor, mas também ela tá conectada com a melhoria na parte financeira. Aqui me fala de pessoas que, quando cuida da sua criança interior, o emocional melhora, o físico melhora, o financeiro melhora, você tem novas ideias, novos projetos, novas pessoas chegam na tua vida. Então, repara bem, Escorpião, não fique preso ou presa achando que o problema da sua vida é você não ter uma pessoa ou a pessoa que você está é um problema, não é. Tudo começa dentro de você. Então, em que parte dentro de você tem se abandonado? Qual foi a última vez, Escorpião, que você cantou, que você dançou, que você sentou ao redor de uma fogueira? Qual foi a última vez, Escorpião, que você dormiu até mais tarde sem sentir culpa? Qual foi a última vez, Escorpião, que você simplesmente à noite olhou para o céu, para olhar as estrelas e a lua, contemplar com o tempo, sem culpabilizar, sem ficar pensando que você tem um monte de coisa para fazer? Então aqui tem muito sobre uma energia de escorpianos precisando resgatar uma parte de si, tá? Porque nada é do nada, nada é por acaso, nada acontece do nada e o problema não é uma coisa específica. A questão é que quando o Escorpião abandona uma parte de si, um reflexo no externo vai mostrar um desalinhamento. Então agora é chegada a hora de voltar para dentro, novamente, tá, Escorpião? Então faça esse movimento, a carta do Cavaleiro abriu aqui o nosso jogo, tá? Faça o seu movimento. Letícia, eu não sei, não entendi ainda que movimento é esse. Vai fazer uma caminhada. Tá aí, uma coisa simples, dá uma volta no quarteirão. Todos os dias, coloca ali no mesmo horário, sabe?
vai lá e faça. Tem uma questão aqui de um movimento, movimento. Conselho final aqui, vou trazer das pombogiras, tá? Muitas cartas viraram aqui agora. Acho que vocês perceberam que a energia deu uma mudada, né, gente? Então, é sobre isso as minhas leituras. Quando eles chegam muito perto, muda. Conselho final aqui para Escorpião, pombogiras, Laroê, salve as forças das pombogiras. Esse baralho aqui, as cartas, elas são muito escorregadias. Veio. Seja corajosa e perseverante. Não desanime ao se deparar com obstáculos. Entenda que as barreiras são ferramentas importantes para o autoconhecimento e crescimento espiritual. Vou ler mais uma vez. Seja corajosa e perseverante. Não desanime ao se deparar com obstáculos. Entenda que as barreiras são ferramentas importantes para o autoconhecimento e crescimento espiritual. Tudo que você está passando, Escorpião, são ferramentas para o seu próprio crescimento espiritual e autoconhecimento. Olha aqui, vocês lembram que no fundo do deck saiu a coragem? E aqui, a primeira coisa que Pombogira fala é o quê? Seja corajosa. Coragem, Escorpião. Certa vez eu ouvi de uma mentora que atravessou o meu caminho, muito maravilhosa, que ela falava, coragem é agir com o coração. Então, tá na hora aqui de Escorpião sair do, como eu apelido carinhosamente, cabeção. Sair um pouco mais da mente e começar a agir com o coração, certo? A intuição nós temos, não tem ninguém no zodíaco, não tem uma intuição igual ao Escorpião. E isso não é ego, isso é dado. Pode até ter, mas se for olhar o mapa da pessoa é porque ela tem coisa forte lá na casa do Escorpião. Então a gente já sabe, a gente sente, né? Basta a gente fazer o quê? Agir com o coração. Então escolha com o coração qual é esse movimento que mais faz sentido você fazer. Não escolha com a cabeça, não escolha com o seu mental. O que você fazia, Escorpião, quando você era criança e que você amava? E aquilo te deixava muito feliz. É isso, meus amores. Eu costumo falar muito assim, né? O problema nunca é o problema. Então, a gente está aqui numa leitura de vida amorosa. E eu quero lembrar isso. Não só para vocês, para mim também, para todos nós. O problema não é o relacionamento. O problema é o que eu tô fazendo com os meus problemas. O que eu tô fazendo com tudo isso? O que você tá fazendo com tudo isso que você tá pensando, Escorpião? O que você tá fazendo com tudo isso que você anda sentindo? O que você tá fazendo, Escorpião, com esse problema aí, ó, nessa área da sua vida que você tá empurrando com a barriga? Então, autorresponsabilidade, né? A partir do momento que a gente deixa passar despercebido que a gente não está fazendo nada com aquilo que diz respeito, em primeiro lugar, a nós mesmos,
Quando a gente vai perdendo isso de vista, a própria vida, ela trata de começar a trazer coisas de fora, aí a gente passa a enxergar que aquilo é um problema. Então, aqui eu tô falando com pessoas de escorpião que tá achando que o problema é a vida amorosa, e não é. Onde que tá? Tem que assistir de novo para compreender, eu não vou repetir tudo de novo, né, gente? Mas nós somos maduros o suficiente. Creio que eu estou falando com escorpianos aqui que entenderam muito bem. E é isso. Quero convidar você, escorpião, para assistir. Já está disponibilizado para todos os signos os vídeos do mês de abril, do Ano Novo Astrológico e para a vida financeira / profissional, tá? Não se esqueça de ver também Lua, Ascendente, os aspectos fortes do seu mapa, porque complementam sempre as leituras, tá? Do Sol. Se você quiser fazer uma leitura particular comigo, somente na sua energia, eu ainda tenho algumas vagas para o mês de abril, tá? Me chama no link da descrição. Você fala diretamente comigo, tem outras informações importantes por lá, dá uma passadinha por lá também. E é isso, meus amores. Laroie, deixa seu laroie nos comentários, porque a energia é fortíssima aqui dos Exus na nossa leitura. E só tenho a agradecer por fazer essa leitura para nós. Super beijo e até o próximo vídeo, Scorpion. Tchau, tchau.